Olá, sejam bem-vindos! Nossa análise de hoje é baseada no caderno 7 do projeto Alero Turbo, um material fantástico do professor Marcelo Lessa. A gente vai mergulhar fundo na história da criação do estado de Rondônia, mas não é só contar a história não. O foco aqui é entender como a banca FGV pensa e como ela pode tentar te derrubar na prova. Vamos nessa! E o nosso ponto de partida é este aqui, o caderno 7. Todo o nosso raciocínio, toda a estratégia que vamos montar vem diretamente deste material, que foi pensado e preparado para quem está focado no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Bom, e qual o nosso roteiro? A gente começa entendendo o grande projeto de ocupação da Amazônia. Depois vamos falar da peça-chave de infraestrutura, a BR-364, e do papel do INCRA. Na sequência, vamos focar na figura política do Jorge Teixeira, o Teixeirão. Aí a gente faz aquela revisão para fixar os pontos principais e, para fechar com chave de ouro, vamos resolver juntos algumas questões no estilo da FGV. Certo. Então vamos voltar no tempo. Pensa lá nas décadas de 1960 1970. O Brasil vivia sob o governo militar e havia um plano muito, mas muito claro para a Amazônia. Um plano ambicioso que ia mudar para sempre o que a gente conhece hoje como Estado de Rondônia. E o lema que resumia tudo era este: integrar para não entregar. A lógica por trás disso era bem direta, sabe? A Amazônia era vista como um território gigante, quase vazio, e por isso vulnerável a interesses de outros países. Qual foi a solução do governo? Ocupar. E essa ocupação não foi de qualquer jeito, foi planejada para ser rápida e totalmente coordenada pelo Estado. Tá, mas como é que se ocupa uma área tão imensa? Com gente, claro. E a grande ferramenta para isso foi o Programa de Integração Nacional, o PIN. Pensa no PIN como um grande motor que impulsionou uma migração em massa, principalmente de agricultores do Sul e do Sudeste. Eles eram atraídos por uma promessa poderosa, a chance de ter a própria terra. E foi assim que Rondônia se tornou a nova fronteira agrícola do país. Só que, para levar milhares de pessoas, máquinas e tudo mais para o meio da floresta, era preciso de um caminho. E esse caminho tem um nome que praticamente define a história do estado: BR-364. Ela foi muito mais que uma estrada. Ela foi a artéria que bombeou vida para todo esse projeto de colonização. A BR-364 foi, literalmente, a espinha dorsal de Rondônia. O que era uma estradinha de terra super precária nos anos 60, virou uma rodovia asfaltada nos anos 80. E olha que interessante, esse asfalto foi financiado pelo programa Polo Noroeste, com grana do Banco Mundial. Foi esse asfalto que permitiu a explosão populacional e o surgimento de várias cidades ao longo do seu trajeto. Bom, com a estrada pronta e os migrantes chegando aos montes, precisava de organização, né? Senão ia virar um caos a distribuição de terras. E a instituição que pegou essa missão gigantesca foi o INCRA. O INCRA, ou Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, era o braço do governo federal lá no campo. A missão era muito clara: demarcar, organizar e entregar os lotes de terra para essa gente que estava chegando, definindo as regras da ocupação e do desenvolvimento da agricultura ali, ao longo da rodovia. E o INCRA trabalhou com dois modelos principais de assentamento. O mais importante de todos, o carro-chefe, foi o PIC, que é o Projeto Integrado de Colonização. Tinha também um modelo secundário, o PAD, Projeto de Assentamento Dirigido. É fundamental saber não só as siglas, mas entender que o PIC era o principal. Por quê? Porque a FGV pode muito bem criar uma questão trocando um pelo outro para te confundir. Agora, olha com muita atenção para o primeiro item dessa lista: o PIC Ouro Preto. Esse foi o projeto piloto, o marco zero da colonização planejada em Rondônia. Ele foi o modelo para todos os outros que vieram depois. E se tem uma coisa que banca de concurso ama cobrar é pioneirismo, o primeiro a fazer algo. Então, esse é um nome para guardar com carinho. E essa estrutura aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente a lógica da ocupação. O modelo espinha de peixe é exatamente isso que o nome diz. A BR-364 funciona como espinha central do peixe e as estradas vicinais, que o pessoal chama de linhas, saem para os lados perpendicularmente, dando acesso aos lotes. Essa organização geométrica define a paisagem rural de Rondônia até hoje. Pois é, com todo esse crescimento, tanto de gente quanto de dinheiro, a estrutura de território federal ficou pequena. Rondônia estava pronta para dar o próximo passo, a emancipação política. E para comandar essa missão final, foi escolhido um homem com um objetivo muito, muito claro. E esse homem era o coronel Jorge Teixeira, mais conhecido como Teixeirão. Ele não foi só mais um governador, não. Ele foi nomeado com uma ordem direta do presidente da República: preparar Rondônia para se tornar um estado da federação.
E ele cumpriu essa missão à risca, se tornando a figura central, decisiva nessa transição. Então vamos fixar essa linha do tempo, que é super importante. Em 79, Teixeirão assume o governo do território. Um momento legal, o ato no papel acontece em 22 de dezembro de 81, com a assinatura da lei. Mas a festa, a instalação oficial do Estado acontece mesmo em 4 de janeiro de 82. E a democracia se consolida em 87, com a eleição de Jerônimo Santana, o primeiro governador eleito pelo voto direto. Agora, atenção máxima aqui. Isso é um prato cheio para a FGV. É uma armadilha clássica. A banca adora confundir a data da sanção da lei com a data da instalação do Estado. São coisas diferentes. Uma coisa é o ato jurídico, a criação do papel, que foi em 22 de dezembro. Outra, bem diferente, é o início de fato das atividades, a instalação, que é no dia 4 de janeiro, a data que virou feriado estadual. Não dá para confundir isso, hein? Ufa, bastante informação importante, né? Então agora vamos fazer uma revisão bem rápida e estratégica, focando naqueles termos e nomes que são essenciais e que têm cheiro de prova. Pensa nessa lista como um resumo de ouro. É o que precisa estar na ponta da língua. O lema do governo militar, a rodovia que foi a espinha dorsal, o órgão federal que organizou tudo, o nome do projeto pioneiro, de onde veio a maioria dos migrantes, o minério que movimentou a economia no início, a lei que criou o Estado, a figura-chave da transição e o primeiro governador eleito. Isso aqui é o esqueleto do assunto. E agora, chegou a hora da verdade. Vamos pegar todo esse conhecimento e aplicar em questões reais, no estilo da FGV, para ver como a teoria se transforma em acerto na hora da prova. Primeira questão para a gente analisar. A banca vai direto na figura do Jorge Teixeira. A pergunta é simples. Qual era a missão específica dele? As alternativas vão testar o conhecimento sobre vários fatos históricos, mas só um era o objetivo principal, a diretriz que ele recebeu. E a resposta correta é a C. A missão dele era uma e ponto final. Criar as condições para transformar o território em Estado. Mas perceba a inteligência da FGV. As outras opções, como construir usinas ou pacificar indígenas, são fatos que realmente aconteceram em Rondônia, mas não eram a missão principal do Teixeirão. A banca usa verdades como distratores para testar se o foco do estudo está correto. Segunda questão. E caímos direto na nossa armadilha preferida. A banca pergunta sobre a data da instalação, a data que é comemorada todo ano. Lembram do nosso alerta? A palavra-chave aqui é instalação. E aqui está a prova. A resposta correta é a B, 4 de janeiro de 1982. A alternativa D, 22 de dezembro de 81, é o distrator perfeito, a casca de banana clássica da FGV. Quem não deu a devida atenção para a diferença crucial entre sancionar a lei e instalar o Estado, com certeza cairia nessa. E a gente encerra com essa reflexão do professor Marcelo Lessa. A história da criação de Rondônia é, na sua essência, a história de pioneiros buscando uma oportunidade. Entender esse passado não é só matéria de prova, é fundamental para quem quer servir ao povo deste Estado, garantindo que o sonho daqueles que chegaram primeiro continue vivo.